Você acha que as gerações que vieram depois dos baby boomers, da geração X, tem mais pressa, não sabe esperar? É até complicado falar isso hoje, mas eu acho que isso é um fato, Vanusa. E a influência pode vir do estilo de vida digital? Mas eu não tenho a menor dúvida disso. E tem alguma relação com o ego? Tem. Eu acho que a gente pode até detalhar melhor como se fosse assim uma espécie de um narcisismo ampliado. E você acha que dá para dizer que a cultura do desempenho ganhou protagonismo além do que deveria? Eu acho que ganhou desempenho, a competição. Isso beira você poder encontrar mais facilmente com o fracasso. E qual a saída para isso? Acho que a saída é você tomar consciência de que esse tal do narcisismo ampliado limita muito a sua capacidade de entrega de resultados. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje para falar da falta de paciência, de tolerância das novas gerações no mundo corporativo, né, Cris? Oi. Tudo bem, Vanusa? Diz aí, isso se percebe muito facilmente, digamos assim, no mundo corporativo, essa falta de paciência das novas gerações? Dá para dizer que é das novas gerações? Eu acho que sim. Dá para a gente pensar no mundo corporativo e pensar em casa também, né? Será que só sou eu que vejo que as gerações mais atuais, seja a geração Z, os milênios, geração Z, elas têm mais pressa, são mais imediatistas, querem as coisas mais rápido? Eu acho que no senso comum, se a gente conversar com pessoas do mundo corporativo e em casa, a gente vai encontrar que a gente não está sozinho se a gente seguir essa orientação. Até porque esses filhos, esses jovens, eles vão para o mercado de trabalho. Então, são as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, são as que começaram agora, com 20, 20 e pouco e 30 anos. Né? Eu acho que tem esse, como a geração mesmo coloca, esse ecossistema de trabalho, essa assistência que a gente tem, da era digital, de sistemas, de informação para tudo quanto é lado, está acabando produzindo pessoas mais imediatistas. Parece que com um pouco menos de paciência, com um pouco menos de tolerância, para entender que algumas coisas requerem um tempo, requerem uma maturidade. Ter um domínio sobre alguma coisa, às vezes não acontece em 24 horas, né? E como lidar com isso no mundo corporativo? Não é fácil lidar com isso, né? Você sabe que eu vivi um exemplo muito eu gosto de 3 exemplos para poder ficar, para quem está escutando a gente entender, né? Pensa comigo. Eu sempre dou alguns exemplos, não falo de quem é, qual é a empresa, mas eu tento dar algum pouco de informação para que o ouvinte lá consiga entender bem a gente. Pensa numa empresa onde você tem um sócio CEO que tem 30 anos de idade. E escutando esse sócio CEO, nossa, eu quero que esse negócio aqui a gente cresça 40%. O mercado está crescendo 20%, 25%, mas aqui nós vamos crescer 40%. Porque essa é a pegada, é isso que eu quero impor esse ritmo, eu quero que as pessoas que estejam aqui pensem como eu, que vista a camisa, que todo mundo arregace as mangas, que trabalhe bastante, etc. e tal. Então é uma cultura que ele está traçando lá para a operação. E aí dá a largada, começa o ano e você começa a medir esse crescimento e você passa um trimestre ou 2 trimestres, você não chega nesse 40%. Pô, estamos crescendo aqui 22%, igual ao mercado. Isso aqui é deprimente, eu vou sair daqui, não me interessa ficar aqui, poxa, é só chateação, eu fico remando contra a maré, dou murro em ponta de faca, fico falando, vamos, tem que fazer isso. Poxa, cansativo isso, o pessoal não acompanha, vão trocar todo mundo, não vão trocar, eu não estou com paciência para isso. E isso é um fato real, né? Eu estou presenciando isso é um fato real, presenciando isso e entendendo um pouco qual que é a postura
e a dinâmica que esse CEO está traçando para o negócio, né? Então, antes de a gente poder fazer uma análise, dizer o seguinte, olha, crescer 22% enquanto o mercado está crescendo 20% ou menos, pô, num ano como esse, não é ruim. Antes de fazer esse tipo de análise, o que mais me ressalta aos olhos é, se eu não estou conseguindo atingir o que eu queria, eu vou virar a minha atenção para um outro negócio. Isso aqui ou não serve para mim, ou isso aqui só me traz desprazer. Eu abandono o barco. Ou só traz chateação. Eu vou pular para o outro lado e eu vou abandonar o barco, né? Então, isso ressalta muito aos olhos enquanto a gente olha para uma operação e sabe que uma das características importantes e fundamentais de quem está tocando ou dirigindo um negócio, seja ele um executivo, seja ele um sócio, é a resiliência, a paciência, a tolerância. Poxa, o que aconteceu nesse semestre? Vamos para o outro. O que eu errei agora aqui? O que tem que fazer de diferente? Vamos esperar porque a ferramenta que a gente colocou, o treinamento que a gente fez, vai demorar um ciclo, 2 ciclos para poder fazer efeito. Quando você fala de um negócio, de uma operação, você é um empresário executivo, tem um tempo para você poder conduzir o teu negócio. E esse tempo nunca são 3 meses ou 6 meses. E vem uma geração muito forte, com isso muito arraigado, né? Que a gente olha e fala, puxa, da onde é que vem essa pressa? Ou por que é esse imediatismo? Ou por que será que é falta de paciência? Será que é falta de tolerância? O que é isso? Gera na gente uma série de questões, né? Uma outra coisa ao lado disso, que eu tive uma oportunidade alguns anos atrás de conviver com a evolução de várias startups. Várias startups. E normalmente startup tem lá um pessoal novo começando. Jovem, né? Jovem, etc. Com uma nova... E é interessante porque eles até começam com, assim, com uma noção de prática de governança muito legal. E aí eu vi isso de várias vezes, isso me chamou a atenção. Não, porque esse negócio de EBITDA é coisa de gente velha. Negócio de gerar EBITDA, não. Quando gera EBITDA eu tô fora. Eu gosto de alavancar, gosto de crescer. Sabe o estigma do unicórnio, que é o triple, double, double, double. Eu gosto de velocidade, eu quero isso, etc. Ou seja, você tem alguém que é um investidor que está colocando dinheiro na operação, apostando que essa startup ela vai gerar algum produto, algum valor, e você tem um monte de gente jovem ali remando a 500 km por hora, todo mundo atropelando, correndo, etc. Sem pensar nisso. Sem se preocupar em não gerar resultado. É claro que no fundo, todos têm essa estratégia na frente. E está lá, etc. Então, o que o pessoal fala assim, o nosso negócio é EBITDA negativo. Então, a gente consome. A hora que dá lucro ou que gera caixa, não interessa. Não tem mais desafio, eu quero ir para um outro, etc. Eu vi isso várias vezes. Não foi de 1, nem de 2, nem de 3 desses jovens falando da motivação, da forma como eles tinham prazer ali em tocar a operação. Então, quando eu começo a olhar para o pessoal que está ocupando essas posições, me vem a questão, o que é isto? Será que se desmotiva rápido ou precisa ter um desafio sempre gigante? Ou não se preocupa em manter ou fazer um crescimento ou se responsabilizar por um resultado? O que é isso? Dá para fazer uma série de perguntas, né? Você vai fazer contratação. Outro exemplo, você vai fazer contratação de pessoas para os níveis, os primeiros níveis da empresa. Normalmente você vai contratar, às vezes, pessoas mais jovens para isso, né, nas posições. Tem um estagiário, tem um trainee, tem um analista e tal. E eu acompanhei algumas entrevistas. E aí eu viro gerente em quanto tempo? Em 1 ano? Qual que é o teu plano de carreira? Nem entrou na empresa. Não entrou, assim, quer ver gerente e tal. Legal, me mostra o teu plano de carreira, o que precisa fazer para eu crescer, etc. E aí passa 6 meses, está mudando de empresa, passa 3 meses, vai para um outro, recebe uma outra proposta e vai... Isso não acontecia dessa forma em 1 ou 2 gerações. Eu estava lá, eu vi, não era assim dessa forma, né? Então,
Eu não sei se é a era digital, eu não sei se isso ajuda nesse imediatismo, eu não sei se isso é uma falta de paciência, se é uma falta de tolerância, mas que é algo que tá aparecendo e de uma certa maneira o mundo corporativo precisa de um contraponto para isso. Então, nas posições de liderança, nas posições que vão levar o negócio, que vão pensar a estratégia, que vai buscar o resultado, que vai crescer, que vai expandir, que vai achar uma saída, ou ao contrário, que vai tirar uma empresa de uma situação ruim, que vai levantar, que precisa fazer essa alteração, isso leva tempo, isso requer uma maturidade, isso requer, caí, tomei um tombo, agora vou levantar, vou pedir ajuda, vou trazer um especialista, pega um outro ponto de vista, para pensar, discute. Se todo mundo que tivesse uma dificuldade resolvesse sair para buscar um ou outro, você não tinha negócio que ia ter longevidade, né? Isso cria uma certa insegurança na hora de fazer contratação desse público mais jovem? Eu acho que, claro que cria. Eu acho que tem duas coisas que mais estão se acentuando. Na verdade, é uma visão que está se acentuando. E que cada vez mais eu sempre estou falando isso e parece que toda hora eu correlaciono. Parece que existe uma vida real e uma vida oficial. A vida oficial que eu sempre tenho chamado é a vida do plano, do papel, da estruturação, o que tem que fazer. A vida real é a coisa como ela é. Uhum. Né? Então, a sensação que eu tenho, Vanusa, é que na vida oficial você não é você mesmo. Parece que você é uma espécie de uma projeção. Vamos pegar um ponto que eu acho que conecta bem com o que a gente está falando aqui. Você pega uma pessoa, pega alguém que está cuidando da sua própria carreira e vai investir numa formação. Então ela vai lá, faz uma graduação, depois ela faz uma especialização, ela faz uma pós, ela faz um MBA, ela faz um mestrado, faz diversos cursos, investe, está trabalhando nas empresas, ocupa posições, vai crescendo, etc. Ela vem numa trajetória de poder ser alguém cada vez mais sênior, que domina um assunto ou uma área. Legal? E isso leva tempo. Esse investimento leva tempo. Aí ela entra, olha na rede social e percebe que aquele que faz um vídeo de 30 segundos, que não necessariamente precisou da experiência de todo esse investimento que essa pessoa fez, ela olha para aquilo e fala, essa pessoa ganha mais do que eu, tem mais seguidor do que eu, tem mais sucesso do que eu, etc., de que eu estou aqui batalhando há 10, 15 anos investindo no que eu estou fazendo. O que eu tenho sentido, o que eu tenho percebido, é que isso gera uma espécie de ressentimento, né? No sentido de eu olho para aquilo, olho para a minha própria trajetória, para a minha vida, e eu tenho que ressentir, ressignificar. Poxa, se a luz, o holofote é esse aqui, o que eu andei fazendo nos últimos 10 anos, será que faz sentido? Por isso ressentir, de ressentimento. Então, quando você olha para as pessoas que estão, os jovens que estão na rede, você nunca sabe na vida real o que está acontecendo. É uma vida oficial, é uma vida mais teórica de possibilidades e hipóteses que geram um bando de ressentidos, gera muito ressentimento, né? E isso faz com que as pessoas precisem se ressignificar, né? Puxa, será que eu deixo de investir nas coisas a longo prazo de formação e vou para as coisas mais imediatistas, que vou para as coisas mais rápidas, eu vou para as coisas que são menos elaboradas, que exigem menos esforço, menos tempo? A sensação do ressentimento, muito mais de ter raiva, né? A sensação de rancor, é uma sensação de estar perdido, de querer ressignificar. Invisto numa trajetória de consolidação, de formação, ou vou para
esse imediatismo de vamos que vamos, etc. E quando gera EBITDA, não é mais para mim. Eu me pergunto muito sobre isso. Os reflexos dessa juventude, do jovem no mundo corporativo, sabe? E isso, além das questões de um mundo digital, das mídias sociais estarem expondo alguns, digamos, talentos, né? Tem alguma relação com a maneira como os jovens são criados? Uma questão mesmo de criação em casa, né? Mudou muito isso? Eu acho que logo eu falei para você ali uma espécie de um narcisismo ampliado, né? Eu acho que mudou. A forma como os jovens são criados, eu acho que ela mudou. A gente tem uma fase na nossa primeira infância que a gente absorve um pouco por projeção o que os nossos pais passam. Pais aqui entende função materna, função paterna, substitutos, né? Não importa se são pais biológicos ou quem são os pais. Substitutos, funções, né? A gente por projeção, os nossos pais passam alguns valores ideais para a gente, né? Então, é muito comum quando a gente estuda um pouquinho de análise, na psicanálise, etc., tem a fase do narcisismo, da constituição do aparato psíquico. É muito comum a criança, eu sou maravilhosa, eu sou boa. É muito comum nas crianças, isso é super importante, essa fase para a constituição mesmo do aparato psíquico. A gente chama de um narcisismo primário. E lá na vida adulta, esse narcisismo volta de um jeito, que é um narcisismo secundário, ele volta numa outra configuração. Se a vida, quando a vida te impõe realidade na infância, dependendo de quem é esse sujeito, esse narcisismo pode voltar mais acentuado lá na frente. Então, eu sou maravilhoso, eu sou melhor, no trabalho, na família, eu sou um bom pai, eu sou um excelente educador, eu sou um profissional, etc. Então a gente acaba crescendo e depois projetando lá na frente um ideal de quem eu sou, né? A sensação que eu tenho, isso é natural, é da constituição da gente. O problema é quando você tem isso um pouco mais ampliado, né? E quando você tem isso mais ampliado, de que eu sou mais eu, etc., de um tom acima daquilo que é o patamar da normalidade, você começa a ter facilidade no momento em que a vida vai se impondo com momentos de frustração. Não adianta você falar que você é a melhor pessoa e a vida vai dizer, olha, tem gente melhor do que você, né? Então, quando isso acontece de maneira evidente, a chance de você se envolver mais com a frustração é maior. Então, no momento em que eu sou um imediatista e que eu quero, eu sou bom, eu faço, eu consigo, eu sou melhor, eu quero ser gerente em um ano, eu não quero perder tempo com EBITDA, eu estou aqui para construir, eu estou aqui para crescer 40% e não 20%, eu quero alavancar, etc. Quando isso sobe um pouco, além de um patamar normal, você gera frustração e pela falta de paciência, pelo imediatismo, pela pressa, por querer ser oficial e não real, o que acontece é que as pessoas acabam desistindo e vão para outra coisa, e largam e não completam, etc. Então, a entrega de resultado, a maturidade para você construir um resultado, ela está muito relacionada com a tua capacidade de persistência, de tolerância, de se colocar no lugar do outro, de paciência. Quando esse narcisismo é meio exagerado e a vida real se impõe e você desiste de continuar e vai para um outro, você não contribui para a formação dessa resiliência, é ao contrário que acontece. Então é isso que eu fico me perguntando. Será que esse consumo imediato, essa necessidade de fazer 2, 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, essa vontade, eu fico 2 meses e mudo de trabalho, se eu não virar um líder, eu estou fora, eu vou para o outro para tentar virar um líder também. Será que esse mundo oficial de possibilidades
não está cada vez mais frustrando esse mundo real que acaba castrando essas pessoas, etc. E, né? Essa para mim é uma grande questão que eu me coloco no ponto de vista de um observador e estou vendo que o imediatismo pode ter reflexos para frustração e pouca entrega de resultado. E dentro dessa tua análise, dessas suas pensatas todas, você acha que a gente pode ter no futuro uma geração muito frustrada, a geração toda, muito frustrada e sem as competências que poderia ter desenvolvido ao longo do tempo? Acho. Competência leva tempo para desenvolver, né? Então, o jeito que a gente escuta música, 10 segundos. O jeito que você procura informação, 5 segundos. A forma como você lê textos, os 10%, 15%, né? A última agora que eu vi é que os aplicativos de música estão resumindo para você o refrão da música. Então você escuta o refrão lá, 20 segundos, vai para outra, de ouvir etc. A música, né? Toda. Dá a impressão que a gente tem acesso não ao todo. E quando você olha e vê as redes, todo mundo fazendo isso, né? É natural que o jovem se identifique com isso. E acho que essa é a saída. É assim que funciona, né? Mas eu acho que na contramão, a maturidade, a consolidação de uma estratégia, de um pensamento, etc., ela vem com o tempo. Não consigo fazer a leitura desse imediatismo todo ser eficiente para você poder tocar um negócio, sabe? Cris, e você sempre fala da importância da empatia. Quando você traz essa questão das gerações mais jovens, né, terem esse olhar muito para eles mesmos, né, tentar jogar sempre o holofote para si próprio, a culpa é do outro, etc. Como é que fica a questão da empatia num universo organizacional? Eu gosto muito da empatia no sentido de se compadecer, de se colocar no lugar do outro mesmo, né? A compaixão de se compadecer, de se colocar no lugar do outro, né? Então, quando você tem uma visão muito imediatista, você nem tem tempo para isso. Todo dia eu estava discutindo com um colega sobre assim, né? Sobre a questão, uma questão um pouquinho filosófica dos nihilistas de plantão. Então, o que vem a ser o nihilismo, né? A falência dos valores universais. Eu sou mais eu, o que importa é a minha opinião, o que importa é o que eu digo, eu sigo o meu caminho, não interessa muito o que você fala. Parece que tem uma segurança, eu chamo do narcisismo ampliado, que é uma geração imediatista muito segura de que tá certo de que é assim, etc., que pouca discussão, pouco debate, pouca crítica. É difícil, cada vez mais difícil você encontrar análise crítica. Você encontra assim, vamos descer para debater um tema. Deixa eu escutar, o que você pensa? Qual é o seu ponto de vista? Aí você, qual que é o teu ponto de vista? Sabe, conviver com o contraditório, tirar a sabedoria do contraditório, dá a impressão de que essa falta de paciência não permite. Aí é muito difícil ter uma postura empática, de se colocar no lugar do outro. A coisa mais interessante, uma das coisas que eu acho mais interessante é você pensa de um jeito e você ouve alguém que pensa de diferente. E aí você vai começar a discutir, poxa, mas por que você pensa diferente? O que você está enxergando que eu não enxergo? E essa cultura de imediatista, ela não abre espaço, ela não dá tempo para isso. Na hora de discutir, você já foi embora, o jovem já foi para outro lugar. Não, eu vou para lá porque aquela é minha tribo, é ali que eu me identifico, ali eu não preciso discutir, né? Pensando nisso, eu me lembrei de um ponto agora, de uma outra discussão também com outro colega. No mundo de rede, de mundo digital, com muita facilidade de informação, então quando você tem acesso ao conhecimento, você deixa de ser um ativo, que a informação está disponível, né? Você tem uma postura de eu me identifico com os mesmos. Então,
Eu sigo isso. Eu gosto de seguir isso aqui. Isso aqui eu não sigo, isso eu não sigo porque não tem nada a ver comigo. Se eu me identifico com A, eu vou seguir A, eu vou curtir A, eu vou planejar, eu vou etc, etc, e continuo nessa batida. O B não faz parte. Se o B vier para cá, eu cancelo. Se o B quiser chegar, eu não curto. Se o B quiser ficar, eu paro de enxergar. Então, parece que cada vez mais esse ritmo acelerado que te permite pouca exposição de conteúdo, de debate, de opiniões divergentes, vai fazendo que você acabe se convivendo sempre com os mesmos, sempre com as mesmas pessoas. Aí não amplia o teu modo de pensar. A pergunta que eu faço o contraditório não amplia, não educa, não instrui? Será que essa geração enxerga menos necessidade de poder discutir e de poder argumentar? Quando você vai ver professores que estão ensinando, os mais jovens, etc., cada vez mais parece de que você tem alguém que está ali que não desce sistematicamente com profundidade no conteúdo, né? Uhum. A aula EAD tem que ser rápida, o vídeo tem que ser de 15 minutos para explicar a matéria toda, etc. Você vai na empresa, você pula de galho em galho, você não, na startup você não tem tempo de fazer isso, etc. Então, parece que essa postura mais nihilista de que cada um segue, eu sou mais eu, que é o que eu estou chamando de um narcisismo meio que ampliado, ele está respaldado numa não paciência, numa falta de empatia, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, numa dificuldade de poder gerar uma discussão, de aprender com o contraditório e continuar convivendo com os mesmos. Mas isso não se restringe só aos jovens, né? Parece um momento também de não poder absorver algo bom do contraditório e tal. Parece um momento que o mundo está vivendo. Ou você é desse polo, ou você é daquele polo, ou você é assim, ou você é assado. Eu acho que sim. Por isso a ideia de ressentir. Porque quem investiu e se aprofundou, etc., de maneira empática e construiu um pensamento crítico através da contradição, olha para isso e fala, cara, mas eu tenho que ressignificar o que eu fiz e dar vontade de você, será que esse é o caminho? Uhum. Será que é isso? Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma experiência de que a nossa visão fundamenta e que a visão puxando para o mundo corporativo, as posições de comando, as posições de liderança requer alguns atributos que você não consegue em shots imediatistas, em pílulas do conhecimento, né? É difícil que isso aconteça. Talentos à parte, é difícil que isso aconteça. Então, a sensação que dá é que quem não nasceu nessas duas novas gerações deve ou pode estar vivendo um sentimento de ressentimento, de vontade de se ressignificar. Caramba, o que é que eu faço agora com todo esse investimento que eu fiz e que talvez eu não tenha mais lugar ao sol? Ou será que eu tenho que seguir essa nova cultura? Eu me questiono muito sobre isso. E o reflexo, de quanto isso impacta no mundo corporativo. Sejam sócios que estão contratando esses jovens que estão ali na empresa familiar, é a terceira geração, né? Tem pontos de vista muito interessantes, olha diferente, tem acesso à tecnologia, sabe dar diretrizes, tem uma veia de inovação, e não adianta, acho que as gerações, elas convivendo juntas, elas se complementam. O ponto que eu trago de alerta é a paciência para você poder consolidar aquilo que é necessário para tocar um negócio. Isso me parece às vezes que está um pouquinho na contramão. Então me diz aí, do que você já pensou a respeito, qual é a saída para essa falta de paciência? Eu acho assim, se todo mundo tivesse consciência, né, do que eu estou tentando chamar de um narcisismo ampliado, se todo mundo tivesse a consciência, puxa vida, além de eu saber fazer ou achar que eu sei fazer, outros também podem fazer,
Se todo mundo tiver uma consciência, puxa vida, deixa eu parar para ter empatia e aprender com o outro, escutar, deixa eu ver possibilidades. Eu acho que essa poderia ser uma saída. Como é que é a saída para tomar essa consciência? Não sei, mas a saída é essa. Cris, muito obrigada para você que está aí com a gente, muito obrigada pela paciência em ficar aqui conosco até agora, né? Porque é importante isso. Uhum. E que legal a gente poder trazer visões diferentes, né? Quem sabe o pessoal escreve aqui para a gente qual é a visão deles em relação a esse tema. Vamos chamar esse pessoal para escrever aqui pra gente? Vamos. Então, até a próxima. Muito obrigada, Cris. Obrigado, muito obrigada a você. Tchau, pessoal. Até a próxima.